Que? SPQR? Que isso? SPQR significa o Senado e o povo de Roma, só que em latim. Essa parada simbolizava as ideias republicanas da Roma Antiga. Pode parar, maluco. Começa do começo, demorou? Bom, tudo começou em 753 a.C. Vários povos indo-europeus chegaram na Península Itálica e se estabeleceram ali. Os três que importam pra gente são os etruscos, que por serem muito militarizados conquistaram os outros povos, os latinos, que deixaram a língua e muito de sua cultura como herança, e os gregos, que trouxeram sua mitologia e seu modo de vida escravista com as diásporas. Um belo dia, um grupo de etruscos conquistou uma cidade que os latinos chamavam de Roma, ou a cidade do Rio. A conquista deles foi provavelmente o começo da monarquia. Ou então você pode acreditar na história em que dois molequinhos foram amamentados por uma loba e fundaram a cidade. Depois de um tempo, as etnias foram se misturando e a população começou a crescer. Daí que vem a principal divisão social em Roma. Só quem vinha de uma família tradicional que era considerado um patrício, que na prática era um cidadão de fato. Mas se quem manda é o rei, qual que é a vantagem de ser playboy? Os patrícios eram os donos das terras, ocupavam os cargos militares mais importantes e tinham mais direitos do que os plebeus. Ah, lógico. Os latifundiários, pra variar. Além disso, o Senado já existia desde aquela época. O rei escolhia homens das famílias descendentes das tribos fundadoras para compor uma assembleia, mas eles não tinham tanto poder assim, já que eles eram submetidos ao rei. Não no começo, pelo menos. Mas em 509 a.C., os patrícios derrubaram a monarquia etrusca, instaurando o Senado como órgão máximo da República Romana. Na monarquia, o Estado é propriedade do governante e o controle é dele para ele fazer o que ele bem entender. Na República, o governo jamais pode usar o Estado para garantir interesses privados. Tá, mas e como que organiza isso? A galera elegia um presidente? Não, os principais órgãos eram o Senado, que tinha 300 legisladores, 2 cônsules, que faziam o papel do poder executivo, os pretores, que exerciam o poder judiciário, só que, além desse, tinham os questores, que administravam dinheiro, os censores, que dividiam a população de acordo com a renda, e os edes, que eram umas autoridades locais, tipo os prefeitos. Quase todos esses cargos eram eleitos pelas assembleias centuriais. Cada centúria era composta de 100 cidadãos da mesma classe social. Você não falou que o Senado era o mais importante? Até agora eu não vi nada demais. Os senadores não eram escolhidos pelas centúrias. Os cônsules que decidiam quem ia compor o Senado. Mas e daí? Se a galera elegia o cônsul, qual que é a diferença? A diferença é que, sendo uma sociedade censitária, as votações eram pensadas para que dificilmente os plebeus ganhassem alguma coisa. Além disso, somente os patrícios eram escolhidos para ser senadores. Que vacilo. Como que a galera chama isso de governo do povo? A verdade mesmo é que qualquer estado pode falar que é uma república, mesmo que não seja. Mesmo que consideremos Roma uma república de fato, ela não era uma república democrática. Não tinha como objetivo que todo mundo tivesse o mesmo peso nas decisões. Com o tempo, logicamente os plebeus ficaram bastante insatisfeitos com a República dos Patrícios e começaram a pressionar para que as coisas mudassem. E aí, partiu manifestação? Rolou uma revolução? Não, mas a república foi se transformando. No começo, a maior parte da mão de obra era composta de plebeus e não de escravos. Eles precisavam suportar péssimas condições de trabalho e ainda por cima, se eles se endividassem, podiam acabar virando escravos. Ih, já vi essa fita antes. Vai dar ruim. Claro que vai! Os plebeus fazem uma greve geral em 494 a.C. e exigem mudanças. Eles queriam terras, não apenas pelo sustento, mas também pelos direitos políticos associados. E também exigiam reformas legislativas que tornassem a república mais igualitária. Uma das principais concessões é a criação dos tribunatos da plebe, que eram ocupados por plebeus e podiam vetar as decisões do Senado. Nessa época que foi criado o primeiro código de leis escritas. Isso era para que as leis fossem as mesmas para todo mundo, já que um código falado pode ser alterado sem que ninguém possa aprovar. Ah, agora eu gostei de ver. Já estão ficando com mais cara de democracia, pelo menos. Como disse um cara chamado Políbios, as 3 formas de governo, monarquia, aristocracia e democracia, são encontradas em união na República de Roma.
Só que no próximo episódio a gente vai ver que eles não terminaram virando uma democracia, e sim um império.